Oração pela vida financeira. Nós temos que estar pronto para ouvir a palavra de Deus, para que Deus possa nos instruir. Uma coisa que eu quero que você coloque na sua mente é que nós temos que nos alinhar com os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Então, você está querendo vencer, você está querendo vitória, às vezes você está em angústia, em aperto. Eu entendo tudo isso porque eu já passei por essas coisas. Mas uma coisa eu quero te dizer, que não adianta você querer desenhar para Deus como que Deus tem que fazer. Ele é Deus. Ele sabe a melhor forma de te abençoar. E aí você, às vezes, nesse momento, você está angustiado, você está querendo que Deus faça do seu jeitinho. E você não sabe o que Deus quer fazer. Então, quanto maior a dificuldade, maior vem uma confirmação no nosso coração que nós precisamos de Deus. Só que você não pode querer dizer para Deus como que Ele tem que agir. Então, a palavra de Deus diz bem assim, que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, ele chamou a Josué, o filho de Num, auxiliar de Moisés, e ele disse: Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, que era o povo que estava com Josué. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser os seus pés ali eu te darei. E Deus está falando isso para você. Moisés morreu, mas você está vivo. E Deus está te dizendo: aonde você pôr a planta dos teus pés eu te darei. Só que eu quero que você entenda o seguinte, que enquanto você fazer as coisas que você continua fazendo, você não vai chegar nas grandezas de Deus. Enquanto você querer agir do seu jeito, da sua maneira, você não querer abrir sua mente para aprender novas coisas, você não querer abrir a sua mente para coisas novas, a humanidade, ela só está aqui neste momento porque as inovações, pessoas que se adaptaram às mudanças, e o interessante é que a geração antiga nunca quis se adaptar à mudança. Então, morre uma geração e a outra que nasce, ela aceita com facilidade as novidades. Então, o que acontece? Deus quer que você abra sua mente para as coisas grandes de Deus. Então, você tem que esquecer das coisas como você quer, do jeito que você quer que Deus age. Porque Deus vai agir do jeito dele. Então, ele fala bem assim: eu prometi a Moisés que todo lugar onde você pisar os pés eu te darei. Ele fez uma promessa a respeito de Josué para Moisés. E Moisés falou para ele, e Deus veio e confirmou. Então, você pode hoje estar em aperto, você pode estar em dificuldade, alguma área da sua vida pode estar morta hoje. Só que não é o fim. Você tem que aprender a superar as dificuldades, porque Deus quer lhe dar vitória. Josué capítulo 1, primeiro, no versículo 2, Deus diz para Josué: Moisés está morto, levanta-te, pois agora, e passa o rio Jordão. Sabe o que Deus está dizendo? Saia desse hábito de não fazer nada e comece a agir. Porque agir é com o homem. Deus está pronto para agir, mas se você não estiver pronto para agir com Deus, Deus não vai fazer nada. Então você tem que sair da inércia, você tem que começar a agir. Você pensa que vai pôr uma rede, ficar tomando suco, vai estar tomando uma água de coco e vai esperar o poder de Deus manifestar, tomando guaraná, pipoca, Coca-Cola. Então, Deus só vai manifestar o poder dele se você estiver disposto a lutar. E aí você fala: mas eu não tenho ânimo, não tenho força. Você vai ter que tirar da onde não tem. Você vai ter que começar a agir, porque você tem que acreditar naquilo que está na sua mão.
Se você não agir, Deus não vai fazer a parte dele. Aí você fala, Deus, ai, me abençoa no meu trabalho, ou então estou desempregado, e aí aparece o emprego, você não vai. Ah, não sei se é de Deus ou não é de Deus. Ah, eu não sei se é de Deus. Aí, porque seu hábito de esperar pode ser um hábito ruim. Você tem que esperar de esperançar. Mas enquanto você está esperando de esperançar, você está agindo. Então, a pessoa fala, ah, Deus, abençoa aqui minha vida financeira. E aí a pessoa tem lá uma coisinha pequena. E aí você não dá valor, você não cuida, você não põe sua força, você não procura melhorar aquilo que está na sua mão. E Deus não vai agir. Porque você não acredita naquilo que está na sua mão. E às vezes você não acredita em você mesmo. Quando nós não acreditamos em nós, ainda dá para relevar. Mas tem gente que não acredita nele e ele põe a força. A Bíblia diz que lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e 7, fala a respeito do povo de Israel, passou grande fome. Mas lá no capítulo 7, a Bíblia fala de 4 leprosos. Eles foram expulsos da cidade deles. Eles não tinham dinheiro, não tinham casa, não tinham condição, eles não tinham nada, estavam na lona. E ainda fecharam as portas da cidade, lançaram eles para fora. E na frente deles estava um exército de inimigos para poder lutar contra a cidade. Estava só esperando o dia amanhecer. E eles estavam dentro da cidade, quem estava dentro da cidade, estava comendo cocô de pombo por 5 ciclos, que era um bom dinheiro naquela época, 5 ciclos de prata, que era 5 moedas, e cabeça de jumento. Ou seja, a coisa estava difícil. E você pensa que jumento lá era desvalorizado? Pelo contrário, jumento lá era um carro popular. Só que a fome era tanta que eles estavam começando a desfazer dos carros. E aí, o que aconteceu? 2 mulheres, elas fizeram um acordo. Hoje, nós vamos matar meu filho. Olha o que a pobreza, a miséria faz. Leva a pessoa ao desespero. Hoje nós vamos almoçar meu filho. E aí eu mato meu filho, vamos almoçar e amanhã será o seu. Elas entraram em acordo. Estavam as 2 com fome, concordaram. E aí quando chegou na hora do almoço, comeram filho de um. Isso é terrível, gente, canibalismo, por causa do excesso de miséria, de fome. E aí, quando foi no outro dia, a mulher que tinha matado o filho para almoçar, junto com essa amiga dela, falou, agora vamos pegar o seu. E ela não quis, porque já estava com a barriga cheia, já conseguiu pensar melhor. E ela foi procurar o rei. E contou a história para o rei. O rei enlouqueceu, ele falou, o quê? E aí a palavra de Deus diz bem assim, que ele entra em desespero. E ele fala, eu tenho, por um acaso, vinho no meu lagar para me dar para vocês? Eu tenho, por um acaso, comida, porque o rei também estava passando necessidade junto com o povo. Porque quando você vê países que estão passando necessidade hoje em dia, passa necessidade o povo, mas os governantes, não falta comida. Nós vemos aí países socialistas que o mais gordinho é o governante. O povo passa fome, mas o governante não. E aí o que acontece? Naquela época, nem o governante ele tinha que comer. E ainda por cima o exército na frente, e eles passando fome, e esses 4 leprosos no meio de tudo isso foram desprezados pelo povo da cidade e foram também, de uma certa forma,
lançado as traças. E aí o exército que estava na frente nem sabia que os leprosos estavam lá. Mas um dos leprosos falou assim: olha, se for para nós ficarmos aqui, nós morreremos. E se for para nós ir, nós também morreremos. Mas vamos para frente. E aí a gente vai vendo que às vezes a pessoa quer ficar só na oração. Você tem que orar, você tem que desprender energia, você tem que pôr mais força do que o comum que você está pondo. Porque se você ficar esperando alguém, esperando um herói, um salvador, para poder fazer o que é para você fazer, não vai aparecer. Não vai aparecer, porque você tem que começar a agir em direção ao que você quer. Porque é muito fácil falar para o outro: olha, vai lá, vence por mim, e eu só chego lá para comemorar. Então, você pode estar nessa situação. Você está tão desanimado que você está esperando Deus ir lá vencer por você. Só que eu quero chamar a sua atenção. Esses 4 leprosos, que fica lá em 2 Reis, capítulo 7, no versículo 3 ao 8, diz bem assim que 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, e os quais disseram uns aos outros: para que nós estamos hoje aqui? Para morrermos? Ou seja, eles já estavam doentes, eles iam morrer um dia, mas eles falaram: nós estamos aqui é para morrer? E se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também nós morreremos. Então, nós, pois, vamos agora e vamos dar conosco no arraial dos Sírios. Ele falou: vamos bater de frente com o arraial dos Sírios. Se eles nos deixar viver, nós viveremos. Mas se nos matar, então nós morreremos. Então, tem hora que você tem que tomar uma atitude de você falar: ou é tudo ou é nada. Não estou dizendo que você tem que jogar tudo na lama, no chão, mas você tem que falar para você: ou eu vou pôr toda a minha força, ou eu vou desistir. Se você desistir, você sabe que só vai piorar. Não tem como melhorar se você desistir. Mas se você lutar, você sabe o que te espera? Além das lutas, você vencendo, o que vai acontecer? Você consegue ver isso pela fé? Então, você tem que entender que você tem que ter um desprendimento, você tem que colocar sua força naquilo que você faz. Você tem que ter mais ânimo para poder ir para frente. Você vai ter que vencer seu medo, você vai ter que quebrar suas barreiras, e você vai ver lá nessa passagem, eles estavam leprosos, todo mundo fugia de leproso. Tanto é que expulsaram eles da cidade. Mas eles não aceitou, não é porque nos expulsou, não é porque ele largou a gente aqui na porta, que nós vamos desperdiçar o resto da nossa vida, não. Nós vamos morrer lutando. Nós vamos morrer agindo. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos se levantaram no versículo 5, desse 2 Reis 7, diz que eles levantaram no crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E quando eles chegaram na entrada do arraial, eles não viram ninguém. Porque o Senhor, no versículo 6 diz bem assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carro, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós uns exércitos para nos matarem. E aí eles começaram a levantar e começou a fugir antes do amanhecer do dia. Eles deixou as tendas, os cavalos, o jumento, o arraial estava limpo de gente. Eles fugiu para salvar a própria vida, achando que estava vindo um grande exército contra eles, e foi os anjos de Deus que fez barulho. E se você for ver lá, não teve um momento que eles oraram a Deus. Eles não ficou: Deus, nós estamos humilhados,
Nós estamos os coitados, os vítimas. Então, é você que tem que acreditar naquilo que você faz. Aí você fica esperando o marido acreditar em você. Você fica esperando a esposa acreditar em você. Espera o tio, o vizinho, o parente, a tia, a mãe, o vizinho, o primo, o amigo, o do serviço, o patrão, o não sei quem. E quem tem que acreditar no que você faz não é eles, é você. A partir do momento que você acreditar em você e você pôr sua força, você acreditar naquilo que você faz, pode ser pequeno, mas é coisa grande. Você não tem que abrir mão das coisas que você está fazendo. Você tem que fazer. Você pode não ver o resultado um dia, você pode não ver 2 dias, você pode passar uma semana, um mês, 30, 40, 50, 60 dias, mas uma hora você vai ver, porque Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo quando você falha, quando você erra, quando a coisa não dá certo. Deus está vendo quando você está tentando e a coisa não está indo. Mas Deus está vendo que você está acreditando naquilo que você faz. Agora, se você vai sem fé, você já está com 50% para ser derrotado. Você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar em você e você tem que acreditar no que você faz. Aí você não acredita que você vai ter vitória, você já perdeu a presença de Deus. Você não acredita que você faz, você já arrebentou todo o resto. Não vai dar certo. Quem disse que está na hora de você determinar a hora do seu trabalho? Deus abre uma porta para você no pior horário. Você vai ter que pegar das 6, largar às 2 da manhã. Ai, meu Deus, é difícil, não sei o quê. E aí começa a reclamar. É a porta que Deus abriu? É. Você vai falar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e Deus vai me ajudar porque eu tenho a presença, a bênção de Deus na minha vida. Então, você pensa que Deus tem que fazer tudo e que você não tem um potencial humano, mas você tem um potencial para você crescer, para conquistar vitória, para você chegar num lugar melhor. Você está enganado. Você tem que pôr sua força, você tem que acreditar em você. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Quem é que usa luz? Quem é que mexe na internet? Quem é que tem esposo, marido, filho, não sei, vizinho, que tem despesa? Vem algum anjo mexer na sua geladeira, pegar as coisas que estão lá dentro e comer? Não vem. Então, é você que tem despesa, é você que tem as contas, é você que precisa crescer. Deus, ele é dono do ouro e da prata, diz a palavra de Deus. Mas e você? Você quer mostrar Cristo glorificado na sua vida? O Cristo que venceu? Ou você quer mostrar o Cristo humilhado, arrastado, cuspido, ferido e desfigurado? Porque a Bíblia diz lá em Isaías que ele ficou desfigurado e no Novo Testamento confirma isso. Cristo, diferente do que a gente vê nos filmes, que ele está com um shortinho lá, um pano, a Bíblia diz que ele ficou nu. Você imagina, você está com problema e você sair nu na rua? Você não tem a roupa para você vestir? Como que você vai sentir? Tem pessoas que gostam de nudismo, daí já é outro 500. Mas eu estou falando você está passando problema, dificuldade e coisa e tal, ainda te jogam nu na rua. E faz você carregar o problema dos outros nas suas costas. Jesus, aconteceu isso com ele. Lançaram ele nu na rua, colocou ele com peso que não era dele. E a vida vai fazer assim. Se fizeram com o Filho de Deus, você acha que a vida não vai fazer assim com você? Ainda mais quando você que faz a conta, ainda mais quando você faz a dívida. Deus quer te ensinar a vencer. Você sabe por quê? Porque Deus quer que você ensine outros a vencer. E quando você tiver com a bênção, você não ficar, ai, glória a mim, eu que sou inteligente, ai, olha, eu tive uma ideia reviravolta. Não. Quem vai te dar a ideia é Deus. Porque Deus quer colocar nesse cabeção seu os pensamentos dele.
Ele quer colocar novos pensamentos, uma nova saída, uma nova direção. Mas para algo novo entrar na sua mente, você vai ter que agir o pouco que você receber. Você tem que ser fiel no pouco. Você vai ter que ser fiel de cumprir aquilo que Deus falou. Se Deus te deu uma direção, você tem que ser fiel e fazer. Aí Deus vai te dar uma direção. Ah, não sei não, sei lá, isso daí eu não quero fazer não. Então você não vai para frente. Olha, eu já vi pessoas que estavam com filho, família e dificuldade, chegou de outra cidade, e aí apareceu um emprego para a pessoa, para ela ganhar um valor muito bom. A pessoa não tinha estudo, não sabia, só sabia ler o básico, mas não tinha estudo, não sabia muito negócio de soma e coisa e tal. E uma pessoa dentro de uma empresa, que ele foi fazer uma entrevista, falou para ele: olha, eu vou arrumar um emprego para você. Vou colocar você num cargo X, já num cargo alto. E a pessoa ficou: ah, não sei não, e coisa e tal. E eu falei assim: irmão, você não precisa comer? Dependendo de um monte de gente. A pessoa estava dependente de várias pessoas. E humilhando para poder comer o pão diário. Comendo a humilhação, pão da humilhação. E aí, o senhor não está precisando de serviço? Ah, eu estou, mas não sei o que, coisa e tal. Eu falei assim: mas o que te impede? Ah, é o horário, não sei o quê, mas o senhor está trabalhando em outro emprego? Não, não estou. Gente, a gente tem que ter a nossa espiritualidade, claro que tem que ter, mas a Bíblia diz que orar em todo tempo. Eu te pergunto, quem é que você vê que fica só orando, sem fazer outra coisa? A pessoa vai comer, não ora? No pensamento, você tem que estar orando, agradecendo a Deus, você tem que estar trabalhando, ao invés de ficar reclamando, amaldiçoando suas mãos, seu trabalho, você fala: Deus, me ajuda, me ajuda a pôr força nisso aqui, não deu certo, isso daqui eu estou ficando sem paciência, mas o Senhor me dá força, me dá coragem, me dá ânimo, meu Deus, me ensina. É em cima de esforço. Quando Deus vê você se esforçando, não é se matando não, mas é você se esforçando, sem reclamar e acreditando naquilo que você está fazendo, Deus vai começar a te abençoar. Deus vai começar a abrir porta para você. Mas enquanto você ficar reclamando, enquanto você ficar desabafando com um, com o outro, falando isso e aquilo outro, e você não querer fazer nada para resolver, Deus não vai estar na sua batalha. E aí orar para você vai ser vãs repetições. Jesus, ele disse: não fique fazendo orações em vãs repetições. O que é vã repetição? É quando você repete uma coisa, porque tudo que nós falamos de oração vem da palavra de Deus, vem fundamentada na palavra. Não existe ninguém: nossa, fulano ora tão bonito. Nossa, ele mesmo inventou a oração. Eu queria ser assim. Esquece isso aí. Toda oração, ela vem inspirada na palavra de Deus. A pessoa, ela ali pode estar orando sem Bíblia, sem nada, mas quem é a inspiração? É o Espírito Santo. E toda palavra, ela vem pautada em cima da palavra de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se ele não tem o Espírito Santo. Quem dirá orar? Então eu falo para você, você tem que colocar força naquilo que você faz. Começa a criar metas, começa a criar objetivo, pega uma folha de caderno e coloca lá: hoje eu coloco seu nome, vou vencer. Vence um dia por vez. Aí coloca lá: fazer hoje. Coloca abaixo, afasta um pouquinho. Aí você vai colocar lá. Escreve. O que você tem que fazer amanhã? E quando você acordar de manhã, é a primeira folha que você vai ver. Você vai falar com Deus, você vai apresentar: Deus, eu apresento um dia de hoje esses propósitos. Meu Deus, me ajuda a cumprir.
põe as coisas mais difíceis primeiro. Aí você quer fazer o que é mais fácil. O que é mais fácil? Estar no WhatsApp, é mais fácil você estar no Facebook, é mais fácil você fazer qualquer outra coisa, menos fazer o que precisa ser feito. E você tem que aprender a pôr força para poder mudar a sua vida. Porque imagina que você está num barquinho pequeno e você quer girar a sua vida. Sabe quando você está num barquinho pequeno? Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, não tem esposa, não tem esposo, não tem filho, não tem obrigações. Aí você vira seu barquinho de pirueta para baixo, para onde você quiser. Que depois, para você desvirar, é um pouquinho difícil? É. Mas você não está com peso dentro do barco. Agora, quando você está mais adiante, você não pode errar tanto, porque você está com peso dentro do barco. Você está com o trabalho, é um carro, é a esposa, o esposo, é filhos, é um relacionamento. Aí você não pode chutar a porta. Porque se você chutar a porta, a bênção pode estar atrás da porta. Aí chutou, a bênção voa para longe. E para recomeçar, se arrebenta. Então tem gente que quer erguer a vida financeira e pode estar arrebentando o barquinho com a família dentro. Deus quer que você erga, mas que você erga aqueles que estão com você. Se a coisa tá pesada, chama todo mundo. Olha, gente, tá difícil, não tá pesado. O que vocês puderem fazer para ajudar já está ótimo. Só de não gastar muito também já tá bom. Mas você vai ter que sentar com a família, você vai ter que se rever, você vai ter que traçar novas metas, novos objetivos, você vai ter que abrir a mente. Porque se você passa 30, 40, 50, 60, 70 anos fazendo a mesma coisa, o seu resultado não tem como mudar. Isso é comprovado espiritual, cientificamente. Comprovadíssimo. Se você faz a mesma coisa, ela vai dar o mesmo resultado. É como a matemática, é bem assim. 1 mais 1 é quanto? Vai dar 50? Não vai dar 2. 1 mais 1 é 2. Não vai dar 50. E aí você está querendo que 1 mais 1 dá 1000. Não é nem 50. Que 1 mais 1 dá 1000. Não vai dar 1000. Nem 100 mil, nem nada 1000. Então, é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Que se você não abrir sua mente para praticar novas coisas, para aprender novas coisas, daqui 10 anos, do jeito que você está, você aguenta? 30, 40, 50 anos, 100 anos, pode dizer que você já escafedeu da terra. Você nem existe mais. Mas qual é o legado que você vai deixar? Porque nós pensamos, não tem que deixar nada para ninguém. Só que eu quero falar uma coisa para você. Debaixo do sangue de Cristo. Hoje a humanidade chegou onde chegou porque homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que tiveram profissões, pessoas que deixaram legado, pessoas que inovaram, além da mentalidade da época, é que fez com que o país chegasse onde chegou. Você sabia que aqui no Brasil, quando foi descoberto, os índios, eles tinham ouro, era ouro, eles andavam em cima do ouro, era muito ouro. E aí chegou os portugueses, essa pedra amarela aqui, tem muita ali, tem uma montanha dourada. Aí o que aconteceu? Toma aqui um espelhinho. Minha alma, eles achou que era o espírito. Não, é você. E aquilo ali encantou. Então, um espelhinho já comprou o ouro do índio. E às vezes você está desse jeito. Continua trabalhando no que você está. Mas tira 15, 20 minutos para investir em você. Porque se você não fazer isso, se você investir 30 minutos para você aprender algo novo todo dia, dentro de 5 anos você se torna especialista nisso.
Só que você só vai se tornar especialista se você praticar. Então, 30 minutos diário, você aprender algo que você às vezes até queria trabalhar, algo que você até gosta. Você fala, mas eu não sei, porque a maior dificuldade do ser humano é escolher o que quer. Mas eu já vou te dar uma dica. Começa a ver o que você procura mais, o que você pesquisa mais. Às vezes Deus quer que você comece a trabalhar com isso aí. Às vezes você está pesquisando uma área que Deus quer te abençoar nela. Porque Adão, quando estava trabalhando lá no Éden, e Deus abençoou ele não trabalhava com dor, não. Ele trabalhou com dor quando ele se apartou de ter uma comunhão, um relacionamento com Deus. E aí, da onde que você vai tirar força? Da onde que você vai se erguer? Como que você vai se levantar? Não tem que ser com Deus. Não tem como você se erguer sem Deus. E quando você ganhar a bênção, eu estou avisando isso para você, Deus, ele avisa, quando você tiver com a bênção, não pensa que é a tua força, não se acha melhor do que o outro porque você está morando num lugar melhor, não se acha melhor do que o outro porque você está com um carro melhor, porque está com um bem melhor. Não se engrandeça o seu coração para desprezar os outros, sabe por quê? Porque o Deus que dá é o Deus que permite com que você perca. Deus, ele pode tomar, só que nem precisa Deus tomar. Você mesmo começa a agir de forma errada e uma hora perde, porque você perdeu a presença de Deus. Você imagina Adão olhando lá para aquele sol quente, tendo que abrir a terra, plantar, e ele olhar e falar, meu Deus, eu tinha tudo, tinha Deus, tinha a presença de Deus. A cidade inteira, o paraíso inteiro era meu. E eu não sabia que eu era feliz. É aquele ditado. Adão deve ter sido o primeiro a falar. Eu era feliz e não sabia. Então, na hora que vem o chicote, a dificuldade, que a pessoa vai ver o quanto que ele estava abençoado. Você tem que começar a agradecer o pouco que você tem. Você tem a cama para dormir? Glória a Deus. Hoje eu não tenho muito, amanhã terei. Começa a dar uma ajeitada na sua casa, a fazer as pequenas coisas. Às vezes tem uma torneira estragada lá, está 1000 anos. É perigoso Jesus voltar. E você ainda falar, Deus, antes de me levar, dá para consertar a torneira? Porque tem gente que não tem noção. Você não melhora o ambiente de sua casa, não melhora o ambiente de onde você dorme, dorme de qualquer jeito, come qualquer coisa, toma banho de vez em quando, e a vida vai levando, e você acha que isso daí vai te dar ânimo para você vencer? Acorda de manhã, joga uma água fria no corpo, já para dar um choque, e vai, levanta, sacode a poeira para que Deus possa te abençoar. Você tem que sair desse desânimo. Sabe como que você sai do desânimo? Agindo. Começa a fazer, começa a orar, a agradecer. E aí as pessoas estão passando a ter dificuldade, mas quer escolher. Eu estava vendo um rapaz pedreiro, eu sou pedreiro, não sei o que, coisa e tal, eu aceito qualquer coisa, estou mais de mês sem trabalhar e coisa e tal, passei dificuldade e tá. Aí arrumaram emprego para ele, não era nem emprego, era um serviço para ele. Aí ele chegou lá, isso daqui é para arrumar calçada? Eu sou pedreiro renomado, eu sou mestre de obra, eu fiz curso no Senai da construção, e isso, aquilo, outro, que não sei o quê, porque eu já construí a casa não sei na onde, fiz a casa em condomínios fechados, fiz não sei o quê, fiz isso, fiz aquilo, e eu não faço calçadinha. Aí essa mesma pessoa que não faz a calçadinha é a que precisou do sacolão e se sentiu envergonhado, mas não é para envergonhar a pessoa. Mas será que não dava para ter evitado isso aí? Não era melhor se humilhar? Olha, eu quero falar uma coisa para você. Todo serviço ele é digno. Todo serviço ele é digno. Se você faz ele honestamente. Você pode estar catando latinha, ele é um serviço honesto. Carpir no quintal é um serviço honesto. Eu conheço pessoas
que carpe quintal ganha melhor do que quem trabalha no escritório. Conheço pessoas, eu invoco Deus como testemunho, que ganha 3, 4, 5 mil reais por mês. Não sei quando você vai estar ouvindo esse vídeo, mas esse período agora é um valor razoável. E para quem mexe com quintal, é um valor altíssimo. Porque uma pessoa hoje que trabalha no escritório, ela ganha uma média de 1.200, se ganhar muito, 1.500, 1.600, para trabalhar no escritório como recepcionista. Trabalha no ar-condicionado? Trabalha. O outro trabalha no duro? Trabalha. Mas ele faz valer o seu suor. Então tem gente... sabe por quê? Porque no escritório a pessoa pode estar enrolando seu serviço, ela tem um salário ali fixado. No ar-condicionado, não, vou dar uma olhada aqui no WhatsApp, depois eu vejo esse trem aqui. Não, isso daqui não é importante, não sei o quê. E aí não dá lucro para a empresa onde está. E depois, na hora que chama para mandar embora, é os primeiros aí. Aí fala, mas eu tenho minha família, eu tenho minha casa, por que está fazendo isso comigo? Aí revolta, magoa, e isso daí dá até depressão. Porque a pessoa fica, eu fiz tudo o meu melhor e não me valorizaram. Só que aí a pessoa não se enxerga onde está errando. E o que está lá no sol quente, ele faz de tudo para executar o serviço. Para ele não ter que ficar o dia inteiro no sol quente. Se precisar, ele fica. Mas ele dá o seu melhor para ele poder executar o mais rápido possível. Aí ele termina um, aí aparece outro. Fulano acabou de limpar o que tal. Cara, mas o cara trabalha rápido. Você entendeu? Deu para entender aí o segredinho? O cara trabalha rápido. É? Menina, tem um quintal, ou então eu conheço alguém que tem um quintal ali. Eu vou ver, pera lá, segura ele aí. Fulano, vamos lá comigo. E assim vai indo. Eu já consertei muito fogão, vocês não têm noção. Eu já fui em casa que chegou lugar que eu tinha 4, 5 fogão para me consertar. Porque eu consertei bem um fogão, testei, dei garantia, dei o desconto. E a pessoa falou, vamos, espera aí, não sai daí não. Olha, fulano trabalha bem, cobra barato, trabalha rápido e não sei o que, coisa e tal. Arrumou 5 fogão para mim. E eu tava passando uma situação que tá na pindaíba. Dinheiro, neca de Natibiribas. Não tinha nada. Boca para alimentar, 5. Quem tem criança em casa sabe. Eles não param de mastigar. E quando fala não tem, aí que quer comer. Então, eu falo para você, não adianta você ter filho, você ter esposa, esposo, ter uma família, para você ver eles mendigar o pão junto com você. Tem gente que ele é mendigo, ele ensina o filho a ser mendigo. Eu conheço pessoas que você tenta tirar da rua, você tenta ajudar, estende a mão, e a pessoa fala, não, eu não sei fazer outra coisa não, eu não consigo aprender outra coisa não. Você tem que parar com isso. Você não pode ser mendigo na sua mente não. Você tem que falar, olha, se eu aprendi o que eu faço agora para não dar certo, eu vou aprender alguma coisa que vai dar certo. Eu vou me esforçar, eu vou aprender. E cada vez que você se decepcionar com você, você fala, meu Deus, abre minha mente, meu Deus, me ajuda, eu preciso da tua presença, do seu espírito, porque sozinho o Senhor está vendo que eu não consigo, mas com o Senhor eu vou conseguir. Abre meu entendimento, me ensina, Senhor. Isso daqui é para glorificar o seu nome, é para mim me erguer, para me ajudar a erguer outro, para me erguer minha família. Porque se você for só na sua cola, você mesmo se derruba. Você tem que aprender a clamar a Deus, pedir a Deus e estar orando em todo o tempo. Não é uma oração, não, é orar sem cessar. Orar permanentemente. Você está trabalhando, está ali com o pensamento em Deus. Aí fica, essa porcaria, não vou conseguir não. Meu Deus, que inferno. Já vem, olha. Não tô... Para. Para. Porque senão você não vai conseguir romper suas barreiras. Aí você tem medo e uma hora vai ter medo de vencer. Porque você está treinando você para perder.
Aliás, não está nem treinando, você já está dizendo que você nem vai ganhar. Então, você tem que voltar para sua casa, se refazer, vai se refazer com Deus. Vai sentar, escrever seus objetivos e ver por que você quer vencer. Por que você quer vencer? Para que você trabalha? Por que você quer dinheiro? Para que você vai vencer? Então você tem que quebrar suas amarras. Enquanto você não vencer você, como que você vai poder vencer? Você tem que vencer você mesmo. Não sei se você já assistiu aquele desenho lá da Bela e a Fera. O povo fala, ai, do diabo, não sei o quê. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que tudo tem uma moeda. Perguntaram para Jesus. Jesus, os fariseus, os religiosos, é lícito dar imposto a César ou não? Jesus falou, me mostra a moeda. Aí mostraram a moeda. Ele falou, de quem é a imagem que está aí na moeda, a esfinge? Aí falou, é de César. Ele falou, então dá para César. Dá para César o que é de César. Aí você tem empresa, você não quer pagar imposto, você não quer... Se você está pagando imposto, eu sei que ultimamente as cargas têm sido pesadas, mas eu quero te dizer, é um sinal que está dizendo que você está fazendo pouco. Por que tem pessoas na mesma área que a sua e está fazendo dinheiro? Por que tem mercados que prosperam? Por que tem empresas que prosperam? Por que tem lojas que prosperam? Por que tem? É porque ele tem uma matemática, uma soma de comportamento para a coisa dar certo. Ele estuda o cliente dele, ele vê quem vai ser o cliente dele para o produto, ele verifica o comportamento desse cliente, ele verifica o produto que ele está fazendo, o valor. Valores é preços que são ajustados. Antigamente a pessoa ia comprar um pedaço de carne, vamos supor que você fabricasse agulha e eu tivesse o boi. Aí você viesse me pagar tudo em agulha. Você acha que eu ia querer negociar com você? Você acha que eu ia querer negociar com você? Eu quero uma banda do boi. Quantos milhões de agulha que você não ia ter que me dar para pagar a banda do boi? E onde que eu ia colocar tanta agulha? Montar uma loja de agulha. Então, quando era o escambo, havia essa descompensação. A pessoa queria uma abóbora e o outro não queria o produto que a pessoa estava na mão. Falou, e eu? Você entendeu? Agora, se você vai negociar com quem planta abóbora, e você fala, eu tenho esterco. E a pessoa, eu tenho abóbora, então vamos fazer a troca, né? O escambo. E aí a pessoa trocava, que hoje chama, de uma certa forma, ainda existe isso hoje. Só que, imagina que tudo que você tem na sua casa fosse a base de troca. Ia ficar tudo difícil. Você teria que procurar quem queria o seu produto, o seu serviço. Então, o dinheiro ele vem para facilitar isso daí, para ter liberdade, dar livre-arbítrio. Aí eu pergunto para você, você quer ter agulha para negociar ou você quer ter o dinheiro na mão para você decidir o que você quer? Que às vezes o que estava com a agulha tinha que comer qualquer coisa. Por quê? Ninguém queria negociar muito quem tinha agulha. Então, por aí, você vai vendo. Se bem que naquela época da antiguidade, o povo comprava agulha assim. Só que era descompensado os valores. Era muito descompensado. Entendeu? Então, não era fácil. Por isso que o dinheiro ele veio para facilitar. Então, Jesus falou, dá a César o que é de César. Mas dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus? A Bíblia diz dos dízimos e oferta. Então dá a Deus o que é de Deus. Eu não quero dar na igreja porque pastor é tudo ladrão, é não sei o quê, porque se você tem esse pensamento, não dê. Mas pega esse dízimo, essa oferta e vai fazer alguma coisa útil com ele. Faz algo pela vida de alguém, porque se você ficar com o dízimo e oferta, você está dizendo que você é necessitado.
Você está deixando de fazer o bem para alguém. Então faça. Os dízimos e ofertas, só para deixar claro, eles foram instituídos por Deus. Primeiro, quem teve fé para dizimar foi Abel. Deus não tinha nem falado de dízimo, mas Abel, pela fé, ele já estava com os pensamentos alinhados com o de Deus. Ele deu lá, você pode ver, lá no livro de Gênesis, ele vai e entrega o dízimo para Deus. De uma ovelhinha. Ele mata a ovelhinha e pega lá parte da coxa da ovelhinha, que é a 10ª parte, e ele vai e entrega a Deus. Entendeu? Aí Caim, ele viu que Abel fez uma oferta e falou: uai, eu também não vou ficar para trás não, eu também vou fazer. Só que Abel deu o melhor e Caim foi lá e deu o pior. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque fez de qualquer jeito. Então, depois veio veio Abraão, e Abraão deu dízimo para o rei de Salém, que é o rei de paz. Então, você tem que aprender a fazer paz com Deus e paz financeira. Porque se você for nessa mentalidade, você não vai para lugar nenhum, separa 10%, nem que você põe lá na conta do banco e deixa lá então. E na hora certa você fala com Deus: Deus, o que eu devo fazer com esse dinheiro? Porque eu quero te agradar, Senhor. E Deus vai te direcionar. Na oração pela vida financeira 4, lá mostra os propósitos do dinheiro. Por que você tem que ter dinheiro? O que você deve fazer com o dinheiro? Como que você deve gastar? Então, se você tem dó de fazer algo por alguém no pouco que você tem, quando você tiver muito, você não vai fazer. A Bíblia diz que se nós fizermos o bem só para quem nós amamos, por quem nós amamos, nós damos a vida, a Bíblia diz. O difícil é fazer por quem você não conhece. Então, a palavra de Deus é bem clara. E as pessoas que não são generosas, ela ajuda as pessoas só quando a pessoa está na pior. Aí você escreve na sua mente bem assim: eu só posso merecer quando eu estiver na pior. Aí você vai plantando na sua mente uma mentalidade de miséria, de pobreza, de escassez. Aí na hora que você está ali lutando, a coisa está mais ou menos, você ainda está segurando num capinzinho, que é um pouquinho de dinheiro. Aí você fala: não, ainda está bem, mas pode faltar. Aí você fica meio... E aí, faltando, a coisa fica pior. Então, o que eu falo para você? Você tem que apoiar em Deus. Pede para Deus te direcionar, para falar com Ele o que você tem que fazer, mas você tem que separar essa 10ª parte. Ah, ganhei 100. Separa 10. R$ 10 você vai separar. Nem que você põe numa conta bancária e fala: Deus, o que eu tenho que fazer? Não é para mim que você vai perguntar. Você vai perguntar para Deus, porque é Ele que você tem que agradar, não sou eu não. Você não tem que ficar procurando agradar os outros, pastor, igreja. Você tem que respeitar as autoridades? Tem. Mas só que quem você tem que procurar obedecer é Deus, porque Deus, Ele sabe a intenção do seu coração. As pessoas podem não ver. Então, você pode depositar no altar lá oferta, dízimo, se você tem essa prática,
Mas se você não pôr o seu coração, também não adianta de nada não. Porque se você tirar os 10% e ficar com dó, acabou. Você já está arrebentando. Tem muita gente que dizima, que oferta, eu dizimo, eu oferto Deus. E eu não sei o que está acontecendo. Você sabe o que é? Às vezes dizima, não estou dizendo que são todos. Tem pessoas que passam por período de privações. Mas tem pessoas que dizima e oferta com o coração endurecido. Eu vou dar, mas já dá sentindo falta do dinheiro. Aí, sabe o que você está plantando no altar de Deus? Falta. E aí, o que vai acontecer? Vai faltar. Se você fizer para dizimar, doar para alguém, fazer alguma coisa sem sentir falta, Deus vai te recompensar. O próprio Deus vai criar situações para te abençoar. Olha a oração de Salomão. Salomão disse: Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Não foi só isso que Salomão pediu. Ele falou: para que eu possa conduzir esse grande povo. Ele pediu a sabedoria com um objetivo. Ele já começou a ser sábio. Você entendeu? Então, nós vamos ver lá a oração de Salomão. Ele vai falar com Deus. Ele estava com o coração disposto a dar. Ele já se sentia rico, porque também ele era rico. Deus deixou com que Davi conquistasse muito ouro, muita prata. E algumas pessoas falam: Salomão pegou o reinado detonado. Detonado coisa nenhuma. Salomão pegou o reinado com as bênçãos, muito rico. E Davi ainda tinha o tesouro pessoal, o salário do rei, que ele não precisava gastar, acumulou muitos anos. Então ele foi e entregou na mão de Salomão para que fosse feita a casa de Deus. Todo o salário de Davi foi para a mão de Deus, porque o reino era muito próspero. E quando Salomão pegou, ele prosperou muito mais ainda. A Bíblia diz que prata, na época de Salomão, era como se fosse areia do mar. Era muita prata, era muita coisa. Vinha pessoas do mundo inteiro para visitar Salomão, para ouvir Salomão falar. E Salomão falava o quê? Lembra lá da oração número 1? Vai lá depois, então, se você não ouviu. Que fala o quê? Da formiga. Se você tiver a mesma força que a formiga ela acredita no que ela faz. Ela põe toda a força dela. Enquanto ela não conclui o objetivo dela, ela não para. Você não vê formiga sendo extinta, não vê Greenpeace. Não estou falando mal das ONG de Greenpeace, mas você não vê ninguém defendendo a formiga. Gente, tem que defender a formiga porque ela carrega uma folha 10 vezes mais pesada que ela. Eu não vejo ninguém fazendo documentário dizendo que a formiga foi extinta, que coitadinha da formiga, que ela está no trabalho escravo, porque a formiga ela é moreninha e tem, ou ela é negra ou ela é não sei o quê. Porque a formiga, ela sabe qual é o propósito que ela tem, é de fazer tudo com toda a força, aquilo que tiver na sua mão. E aí você, é meu negócio, e não põe a força. Esse daqui, mas ninguém não acredita em mim. Então fica aí. Anjo não tem conta para pagar. Anjo não tem, não. Fica aí. Então você tem que pôr força. Você pode não ver nada um dia, 2 dias, 3 dias, mas 1 hora Deus vai fazer frutificar. Agora você tem que procurar agradar aquele que vai te dar a direção, aquele que vai te dar a vitória. Amém? Então nós vamos vendo aí a oração de Salomão. Salomão, ele foi orar, pediu a Deus sabedoria. Mas na mente de Salomão, ele já era rico. Ele pensou: eu não preciso de nada. Filho de rei, tinha tudo na mão. E aí ele falou: não preciso de nada. Então o que aconteceu? Deus falou: você acha que você é rico? Eu vou te mostrar o que é riqueza.
E Deus começou a enriquecer. Enriqueceu ele mentalmente, mais ainda. Enriqueceu ele na área familiar, financeira, em todas as coisas. Naquela época era lícito, ainda podia ter várias mulheres. Então Salomão, nisso daí eu não sei se Salomão foi sábio não, porque ele teve 1000 concubinas, 800 mulheres. Você imagina o tanto de sogra. Se bem que Salomão também não deixava a sogra entrar, né, no palácio, porque a partir do momento que pertenceu ao palácio, não visitava mais a parentela. Pelo menos foi sábio mesmo, gente, nisso daí. Mas a Bíblia diz que por causa de muitas mulheres, Salomão caiu da presença de Deus. E quem Deus falou para que não iria tirar a prosperidade de Salomão, porque já estava na mente de Salomão. Aí você pensa, tem gente que não ora, não é de Deus, não sei o que, e está rico. E tem gente que é de Deus e ora e não sei o que, e está pobre. Pobre que eu digo, gente, improdutivo, sem ter condição de se sustentar. Passando perrengue, situação difícil. Vocês pensam que não tem? Tem muita gente simples. Tem muita gente sem entendimento nessa área. A pessoa tem entendimento na área da cura, na hora da oração, da intercessão, da revelação. Deus usa poderosamente, mas tem muita gente com simplicidade de coração. E a Bíblia diz lá em Oséias 6:3 que o meu povo perece. Deus está falando que é quem? É quem que está perecendo? O povo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se você for ver o que Deus está prometendo para o povo de Israel para tirar eles da escravidão, o que escravo tinha a oferecer para Deus? Eles tudo brigavam, eu vou voltar para o Egito. O Egito tinha pão, aliás, não era nem pão, era cebola. O pão do povo de Israel era cebola. Eles comeram pão quando Deus mandou eles fazer o pão lá. Eles comiam cebola. Aí ficava, aí na hora que estava lá no deserto, qualquer dificuldade, Moisés, se você não resolver esse problema, Moisés, eu vou falar para você. Se você não resolver esse problema, por que você não trouxe aqui? Para matar a gente? Por que não deixou na mão de Faraó? Porque Faraó, não sei o quê, não sei o quê. E ficava, se vocês for ler lá em Êxodo, está lá escrito. Eles ficavam, porque a gente tinha cebola, a gente tinha alho, tinha salsinha, melão. O melhorzinho que eles tinham lá, não estou dizendo que tempero não é bom. O que para eles era alimento principal, para nós é tempero. E você tem que aprender a colocar a sua força em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós apresentamos o objetivo dessa pessoa. Eu apresento, meu Deus, a vida dessa pessoa, que a partir de agora ela começa a entrar no novo entendimento, que o Senhor abre a mente dela, abre a mente dessa pessoa, abre as portas, quebra as barreiras, que o Senhor alavanca a vida dela, prospere e venha dar vitória, porque grande é teu nome, grande é teu poder, e não há outro, meu Pai, além de ti, que trabalha por aqueles que esperam em ti. Meu Deus, o povo de Israel chegou sem nada na mão e saíram com grandes tesouro, mas não adiantou nada com a mentalidade, meu Deus, porque lá na frente eles perderam tudo que tinha, fazendo bezerro de ouro, adorando outros deuses, querendo ser guiado pelo ouro, meu Pai. E nós sabemos que a sabedoria não vem do ouro, o ouro representa a plenitude do Senhor, das grandezas, o que é para nós precioso nessa terra. Para o Senhor é estrada, porque fala lá em Apocalipse 21 que as ruas são de ouro e cristal. As ruas, meu Deus, nem o homem mais rico do mundo tem ouro para fazer uma cidade com chão de ouro. Então, meu Pai, nós sabemos que teu é o poder, tu é a glória, o Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que pode trazer existência o que não tinha, o Deus que pode fazer qualquer coisa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor quebre as barreiras, abre porta, abençoa essa pessoa, dá nova ideia, dá um novo pensamento, em nome de Jesus. Amém. Até depois.